Sejam bem-vindos para quem está chegando. Agradecer as perguntas que vocês estão fazendo, para que a gente possa cada vez mais, eu aqui, ajudar você aí a se comunicar melhor, a convencer, a dominando a sua fala, poder convencer, influenciar as pessoas, fazer melhores relacionamentos, tanto no âmbito profissional como pessoal, enfim. Então, vamos começar a nossa conversa. Selecionei 4 perguntas que eu acho que vão ser bem interessantes, eu espero que ajudem aí. De repente, vocês estão aqui, pessoas que fizeram as perguntas, melhor ainda. Então, olha só, a primeira pergunta que eu achei bem legal foi assim: preciso e dou com frequência feedbacks para os meus funcionários e não gostaria de parecer ser boazinha ou de ser ruim. Isso é uma boa pergunta. E se você não tem funcionário, eu acho que de qualquer maneira vale a pena você ouvir, porque você pode relacionar o que eu vou falar agora com outras situações da sua vida, tá bom? Então é o seguinte: primeiro, para você que me fez essa pergunta, claro que eu entendo quando você fala, eu não quero ser bom e não quero ser ruim. Verdade, você não tem que querer ser bonzinho e nem ser ruim, porque não é essa a sua função como um gestor, como um líder. A sua função ali é ser justo. É ser justo para que o seu colaborador possa dar o seu melhor, possa crescer profissionalmente. E para isso você usa como uma das estratégias dar feedback. Porque nessa hora eu faço um paralelo quando você tem um filho, ou quando você gosta muito de uma pessoa. Quando a gente ama, quando a gente gosta, quando a gente quer o bem da pessoa, a gente não fala só as coisas boas. Porque falar o que não é tão bom dá trabalho. Dá trabalho. Mas se a gente quer o melhor da pessoa, a gente precisa falar. E numa empresa não é diferente. Eu sei que para você, líder, que vai ali dar um feedback, falar coisas que provavelmente a pessoa não vai gostar, pode ficar sensibilizada, pode ficar aborrecida. Ok, dá trabalho. Mas se você tem um foco, onde você entende que isso não é um problema, isso que você está fazendo é uma solução. É uma solução para a pessoa que você está oferecendo. Você está dando, na verdade, um presente para essa pessoa, quando você dá um feedback sobre algo que ela, de repente, não fez da melhor forma. Isso é um presente que você está dando. Então, o foco não está que isso é um problema. Você está oferecendo uma solução que vai ajudar no crescimento dessa pessoa. Ok. Então, a primeira coisa é isso. Realmente você está certo. O que fazer para não ser nem bom e nem ruim? É você mostrar para todas as pessoas que estão ali ao seu redor que as suas devolutivas são devolutivas para o crescimento, para a melhoria. Mas isso é importante que não esteja só na palavra. Porque a palavra isoladamente não vai garantir isso. Não vai garantir do seu colaborador esse sentimento, para que ele se sinta seguro que de verdade você está ali dando um feedback sobre algo que não está bom, mas que você quer que ele melhore. Na sua vida profissional, no seu contato do dia a dia com essas pessoas, eles precisam perceber isso nas suas atitudes, no seu comportamento. Porque muitas vezes, eu que dou consultoria em várias empresas, já vi situações onde o líder, inclusive tinha uma sala, tem salas às vezes que a pessoa já sabe, ser chamada ali, nossa, meu Deus, é porque eu vou tomar uma bronca. Isso é péssimo. Isso aí é infantil, né? Então, na verdade, se é um líder colaborativo, que o tempo inteiro está atento aos seus funcionários, que realmente quer o melhor para eles, a pessoa vai entender isso. Então, isso está baseado no seu comportamento, que vai fazer com que você gere uma imagem para essas pessoas, o quanto você é justo e o quanto você está ali para colaborar para o crescimento deles, com foco em solução e não em problema. É isso, foco na solução. E por isso é importante os feedbacks positivos. Eu não posso dar só feedback negativo, porque infelizmente o positivo a gente quase não dá. Mas vamos entender que tanto o positivo quanto o negativo também não precisam ser feedbacks formais. Aquele feedback que simples, bom dia, gente, bom dia. Não precisa ser um feedback formal. Vai para uma sala e fala. Não, vamos quebrar isso, quebrar esse paradigma.
Feedback não significa sempre eu ter que sentar num lugar e te falar, olha, é isso, isso, isso. Isso faz parte, dependendo da empresa, isso faz parte do roteiro, do processo da empresa. Mas feedback é o olhar, é uma batida de ombro, é uma fala rápida sobre alguma coisa que a pessoa fez, é um elogio, ou então dar atenção, pedir para ele ficar atento a alguma coisa que não ficou tão boa, ou é você exatamente perguntar por que foi feito daquele jeito, para você entender e poder, em cima disso, dar o seu caminho, que você entende que é o melhor. É o dia a dia. O feedback deveria, um líder tem que estar antenado para o tempo inteiro ele estar ali motivando a sua equipe. Motivar não é só dar chocolate, dar uma coisinha. Não. A melhor maneira de você motivar é o olho no olho, é uma fala verdadeira. E aí, quando você faz isso no seu dia a dia, e você vem aqui falar sobre algo que de repente ele não fez e que não foi tão bom, está dentro do processo e ele vai entender. E assim, você nem vai ser uma líder boazinha e nem ruim. Que você não tem que ser o líder que adora tomar o cafezinho com as pessoas e vai lá no boteco, e nem tem que ser o líder que é totalmente isolado de todo mundo, que não quer papo com ninguém, né? E que mantém aquela autoridade. Hoje em dia, eu nem acho que existe tanto esse segundo perfil, mas realmente você não está aqui para ser bonzinho e nem tampouco para ser do mal, não é nada disso. Mas cabe aqui um ponto, quando eu disse aqui para vocês no início da nossa conversa, de que isso também pode ser colaborativo para você que não é um líder. E aí eu vou te explicar por quê. Quando você vai dar um feedback, e aí nesse caso, quando é uma coisa mais séria, você precisa falar, é importante que você crie um ambiente favorável. Ambiente favorável não é uma sala bonita. E nem é você começar uma conversa simplesmente porque você já ali eu quero um café, quero uma água. Não é isso, aí é educado, mas não é isso. O ambiente favorável é quando você vem com um assunto, mas de uma forma que você não coloca o outro numa posição de se sentir ameaçado. Né? Quando você começa uma conversa e a pessoa já se sente de cara ameaçada, esse estereótipo, por exemplo, de ter uma sala na empresa, onde quando você é chamado ali, já sabe que ou é para ser mandado embora ou é não sei o quê, a pessoa já entra lá, pronto, estou no caixão. Então, é claro que tudo que a pessoa vai ouvir ali, se ela já entra com medo, fica difícil ela ouvir entendendo o seu propósito como um líder. Então, assim, é importante preparar esse ambiente. É importante você saber ali conduzir a conversa, trazendo um posicionamento com fatos, pedindo explicações, perguntando por que fez dessa maneira, se respaldando de conteúdo que pode ser dado por você ou pela própria pessoa, para que a própria pessoa chegue à conclusão de algo que você às vezes não precisa nem falar. E isso, por isso que eu digo que isso não é só para um líder. Isso é para você que tem que conversar com um amigo e falar uma coisa para ele que você acha que ele não vai gostar. Isso é para você que precisa conversar com o seu filho sobre algo que você sabe que ele vai ficar aborrecido porque ele queria ir para uma viagem e você vai dizer a ele que ele não vai poder ir para essa viagem. E em outras situações mais que acontecem. Então, é você, sabe que a situação o ponto de conversa é frágil, o quanto é importante você vir para essa conversa, trazendo um ambiente o mais favorável possível, para que a pessoa de verdade consiga te ouvir. Porque se ela já começa a conversa com você, se sentindo com medo ou ameaçada, ou com raiva já, a conversa não vai fluir. Então, esse ambiente ele é importante. E o ambiente é o que você vai trazer. Entenda que em muitos momentos você vai falar pouco, se você souber conduzir. Se você traz os fatos, você traz fatos, olha, a gente pensando na empresa, né? Então a gente está aqui, tivemos o resultado foi esse, a gente teve isso, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ele tá lá, a pessoa está lá ouvindo, ela já está entendendo. E assim, isso aqui fez sentido para você? Você acha que isso aqui aconteceu por quê? Tá vendo? Ouça, deixa a pessoa se colocar, porque ela se colocando, você está dando a oportunidade a ela, caso ela já não tenha pensado nisso,
de ela refletir sobre como é que ela agiu, de como ela colaborou, do que ela fez. E muitas vezes não é nem você que vai falar, é a própria pessoa. Mesma coisa quando você vai, de repente, explicar para um filho que ele não vai poder fazer uma viagem. Se de repente você começa um papo com ele e fala, olha, a gente realmente combinamos isso, essa viagem eu sei que para você ela é importante. Agora aconteceu isso aqui, aconteceu isso e isso, parará, parará, parará. Quando você começa a falar isso, a pessoa já vai entendendo, sabe? Então, você dá à pessoa a chance de refletir junto com você, de pensar junto com você, tá bom? Então, de fato, eu concordo com você, você não está aqui para ser bom e nem ser ruim, você está para ser justo, com foco na solução, e entendendo que o seu papel é, no dia a dia, na verdade, fazer com que os seus colaboradores entendam que você está ali para ajudá-los. E isso eles vão entender através das suas atitudes e não apenas com palavras bonitas. Às vezes, os líderes vêm com fraseamentos adequados e corretos, mas que não geram no outro esse sentimento. E se não gera, é porque as atitudes não são congruentes com essa palavra. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Não, mas eu vou para a reunião dizendo que eu estou ali para ajudar. Mas se você não faz isso durante o mês inteiro, o que a pessoa ali vai achar que você está ajudando? Pensa nisso. Combinado? Respondido? Espero ter ajudado, tá? Agora vamos para a segunda pergunta, que eu achei bem interessante também. Como parecer ser seguro, ser mais seguro, sendo muito tímido? Me colocou assim mesmo. Ser mais seguro sendo muito tímido, utilizando a minha comunicação. Então, vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre isso. Existe um autor chamado Yang, que ele é um psiquiatra e psicoterapeuta, e ele fez um estudo, um dos estudos que ele desenvolveu foi exatamente sobre dois perfis, né, de comportamento, extrovertido e o de personalidade, dois perfis de personalidade, o extrovertido e o introvertido. E aí ele diz que todos nós temos esses dois perfis. Somos extrovertidos e somos introvertidos. E isso está baseado na situação, no contexto, nas pessoas, no objeto externo. Ele usa esse termo. Está baseado no objeto externo. Então tá. Sendo assim, claro que ele fala que nós somos os dois, baseado no objeto externo, que é na situação e nas pessoas que estão ao nosso redor, mas claro que podemos ter um dominante. E o seu dominante pode ser o introvertido. Ok. Mas então, eu vou convidar você a pensar que ser tímido, ser introvertido, isso não é um problema. Então, a partir de hoje, você não vai ver isso como um problema. Você vai aceitar isso como seu perfil dominante e tudo bem. Entendendo que isso não está relacionado. Ser tímido não significa demonstrar insegurança. Ser uma pessoa mais observadora não significa demonstrar insegurança. De jeito nenhum. Então, a partir de hoje, ainda coloquei assim, ó. Primeira coisa é você aceitar a sua timidez. É você entender que ser introvertido tem muitos pontos positivos. E que não necessariamente vai passar insegurança. Tá bom? E um dos pontos positivos que eu quero te dizer é que, geralmente, as pessoas que são tímidas são pessoas observadoras. E isso é um ponto absolutamente e muito incrivelmente positivo para a comunicação. Ser um bom observador. Porque aí você consegue trazer os seus pontos para as pessoas de uma maneira muito mais assertiva, porque você está observando o ambiente, as pessoas. Então, assim, veja como algo positivo. Então, a primeira coisa é você aceitar a sua timidez, entender que ela não tem uma relação direta com ser seguro ou não, passar ou não em segurança. De jeito nenhum. E aí, o que eu acho legal trazer para você? Se às vezes você está num ambiente e você, exatamente naquele ambiente, está prevalecendo, está dominando a sua timidez, porque é um ambiente que você não conhece as pessoas, então, em geral, o tímido, o introvertido, no ambiente que ele não conhece as pessoas, ele vai sair falando. Ok. E aí, de repente, você pode pensar assim, ai, Tati, aí eu fico lá quieto. Então tá, eu queria falar um pouco mais. Claro, você quer interagir, óbvio. Então, o que você pode fazer nesse momento? Você pode, com base no que as pessoas estão ali conversando, você tem alguns caminhos que você pode seguir. Um deles é, de acordo com o que uma pessoa fala, comenta alguma coisa. Você pode
Se você concorda, você pode concordar e dar continuidade com a sua fala. Esse é um ponto. Então, a pessoa comenta assim: hoje em dia viajar está muito complicado, porque as passagens aéreas estão muito caras, isso deve ser por causa da gasolina, do combustível, que o preço aumentou, sei lá. E aí você está ali naquela conversa e fala assim: realmente, eu fui. Isso daí está acontecendo mesmo, porque pororô, então você concordou e deu continuidade com a sua fala. Então, é uma maneira, eu digo que fazer o aquecimento tendo a ajuda do outro, pegando o bastão do outro para você, né? Então, você pode, de acordo com algo que as pessoas falam ali e que você se sente confortável, concordar e dar continuidade com o que você pensa, o que você tem de experiência sobre o assunto, ok? Uma outra maneira é você fazer perguntas. Às vezes as pessoas ali estão fazendo algum comentário e tal, e você pode fazer uma pergunta, né? A pessoa que é mais observadora, muito mais facilmente ela torna-se uma boa investigadora para fazer perguntas, para entender o que está acontecendo, para saber mais. Então, você pode fazer perguntas. Então, se você está numa roda profissional de trabalho ali, e você não é de se colocar muito, você pode fazer uma pergunta ou outra para o colega sobre aquilo, como ele está fazendo ou não. Por que a pergunta é interessante? Porque ela é um gancho para dali você dar continuidade a uma conversa, a interação com alguém. Então, você pode fazer uma pergunta, você pode fazer o seu aquecimento, pegando o bastão do outro em cima de uma conversa que ele está tendo com você ali, ou com o grupo, ou você pode trazer algum posicionamento sobre algo que você sabe, domina, e que veio na roda da mesa, veio na reunião, e que você sabe, fale. Por mais que você inicie a sua fala falando pouco ali, colocando um posicionamento sucinto, objetivo, mas você está dando às pessoas a possibilidade ali de começarem a interação com você. Então, volto a dizer, como parecer ser seguro? Você não vai passar imagem de insegurança por ser tímido. Contanto que você interaja dentro de algo que te deixe confortável. A interação é importante, né? Comunicação é via de mão dupla, sem dúvida nenhuma. As pessoas querem te ouvir. E se você realmente não se posiciona, não fala nada, você pode passar uma imagem errada a seu respeito. Mas você não precisa falar muito. Ser tímido não é algo negativo, é positivo também. Tem características que são muito positivas, como o extrovertido tem características positivas, mas também tem características negativas. Tá bom? Então, sugiro que você, dentro de uma situação que você fica confortável, que você fale. Sim, mas fale de uma maneira que seja confortável para você. E aqui eu te dei a sugestão de pegar o gancho da fala de uma pessoa, fazer uma pergunta ou trazer um posicionamento sobre algo que você conhece e que você sente à vontade e seguro para falar. Respondido? Vou para a próxima pergunta. A outra pergunta foi a seguinte, olha eu com o meu caderninho, gente. A outra pergunta foi: queria uma dica indispensável. Eu mesmo não consigo ler a minha letra. Presta atenção nisso, gente. Uma dica indispensável para uma entrevista de emprego. Também achei essa pergunta bem pertinente. Porque muitas pessoas que estão aqui são pessoas jovens, muitas vezes que estão indo para a sua tentativa do primeiro emprego. Então, a gente sabe o quanto que isso daí é desafiador. Então, eu gostei bastante da pergunta e até acho que essa pessoa, de repente, está indo para um primeiro emprego. Então, se você estiver aqui, a gente vai falar sobre isso agora. Qual que é a dica indispensável? Porque é claro que eu vou te dar uma dica indispensável, mas eu vou falar outras coisas também. Mas uma dica indispensável é você estudar a empresa e não é só isso, porque isso eu tenho certeza que você já ouviu, mas eu quero que você estude a empresa e que você relacione o perfil da empresa com o que você tem no seu currículo e que você deve ressaltar com base na empresa e da sua trajetória, da sua história profissional
o que você também deve ressaltar. Então, quando eu falo do seu currículo, eu estou falando da parte de formação, das suas experiências, e quando eu digo da sua trajetória, eu estou fazendo uma relação tanto dos trabalhos que você já passou, da sua história de trabalho, mas também da sua personalidade, do seu perfil, tá? De coisas da sua vida. E quando eu digo trajetória, as coisas da sua vida que podem ser colaborativas e que podem fazer uma diferença na hora que você vai se colocar para essa empresa. Então, o que é indispensável para você já começar preparado, mais preparado? Você tem que se preparar para a entrevista, você sabe disso. Nesse preparo, o estudo sobre a empresa não pode estar isolado do que você tem a oferecer. É isso que eu estou te sugerindo. Estude a empresa, mas relacionando as características suas, da sua trajetória, da sua personalidade, da sua formação, que podem agregar, que podem ajudar essa empresa a crescer, e que você entende que vai ser importante para a empresa. E aí, é claro que eu não ia deixar só aí. Esse preparo é pensando na dica que você me pediu, indispensável. Tati, o que há de indispensável? É isso. É estudar a empresa, mas dessa forma, fazendo essa relação. Isso é o suficiente? Não. Quando eu digo do preparo, o preparo ele envolve isso, mas também envolve você, conhecendo a empresa, já pensar em perguntas comuns que podem ser feitas. Perguntas que a maioria das empresas fazem. Elas podem mudar um pouco a maneira de fazer pergunta, mas elas fazem. Então, é importante que você também esteja preparado, já simulando perguntas que irão ser feitas. Isso é importante. Então, você, além de você estudar a empresa, estudar currículo, trajetória, relacionando com as necessidades da empresa, você também estar preparado para algumas perguntas que são comuns e que você já tem que ir preparado para elas. E essas perguntas comuns vai lá na empresa, que muitas vezes lá você já consegue saber naquela empresa o que geralmente acontece nas entrevistas, tá bom? Não é uma coisa generalizada sempre, não. Tem empresas hoje em dia que você já consegue, indo no site da empresa, ter bastante informação ali que vai ser útil para você, ok? Tá. Vamos a uma dica a mais que eu quero te oferecer aqui para você estar mais preparado. Quando você for para a entrevista, antes é importante que você se prepare em termos assim articulatórios, que você solte a articulação, faz algum exercício, que você vai chegar lá tenso. Faz uma massagem, faz uma abertura de boca, faz algum exercício que solte a tua articulação. Dependendo de como é que é a sua voz, faz um aquecimento vocal ali para você já chegar aquecido em termos de fala. E uma coisa importante, ensaia. Ensaia em casa. Pensa que você está ali em casa fazendo a entrevista, fala em voz alta. Não deixa tudo só na cabeça, não. Fala em voz alta. Isso vai ajudar muito você a se sentir mais seguro na hora. Ensaia em casa, tá bom? E uma coisa importante, leva uma água. No decorrer da entrevista, bebe goles de água. Isso ajuda você a se acalmar. Combinado? Tá bom? Mas eu também queria fechar essas... Agora viraram dicas, né? Dicas indispensáveis em vez de uma só. Mais uma que eu queria te dizer. É você lembrar que a sua comunicação, ela vai te ajudar. A sua comunicação oral, ela vai ajudar você. Mas, para isso, o seu pensamento e suas emoções precisam estar congruentes, né? Então, quanto mais preparado você estiver, mais seguro você vai estar. E aí na sua comunicação, isso vai ser refletido. Então, lembre que que a sua comunicação, ela é reflexo do que você pensa. E como eu digo, a comunicação externa é reflexo da interna. É o que você pensa, é o que você sente, que vai estar ali aparecendo para as pessoas ouvirem você. Então, para isso, é importante que você acredite em você. Veja aquilo como uma oportunidade, não veja aquilo como um problema. Não dê um peso grande a isso, porque isso, olha que legal. Se você chegou até uma fase de entrevista, é porque você tem um perfil para aquilo. Olha que bacana.
Agora, você está no mundo competitivo, bem-vindo ao mundo, tudo bem. Mas eu estou convidando você a ficar aí se alimentando positivamente, olhando as suas qualidades, vendo que se você chegou até aquele momento é porque você está adequado àquele perfil. Chegou na entrevista, já passou por outras etapas. E se tiver que ser, será. Mas se prepare para isso. Dê o seu melhor. Então, é importante que você esteja seguro, que a sua comunicação oral, ela é reflexo da interna. E a interna são os seus pensamentos, suas emoções, e esses pensamentos e emoções serão positivos se você fizer essa escolha. Isso é uma escolha sua. Combinado? Tá? Então, se olhe no espelho e acredite em você, veja o lado positivo, veja que você tem a colaborar, o quanto seria bom você estar ali, o quanto você vê que você se encaixa naquela vaga, né? Ó, levanta, sacode a poeira e vamos embora. Se tiver que ser o seu, será. Se não for, vida que segue, outras oportunidades virão. Combinado? E agora vamos para a quarta pergunta para a gente fechar nossa manhã. A quarta pergunta foi a seguinte: fico muito nervoso nas apresentações no meu trabalho. Como fazer para ficar seguro? Olha só. A gente já conversou, inclusive, em vários momentos aqui sobre as apresentações e cada vez mais eu recebo alunos, clientes que precisam se preparar para apresentações. Essa semana mesmo eu tenho em especial 2 clientes. Um vai fazer uma apresentação hoje, o outro na sexta-feira. Então, de verdade, eu entendo a sua necessidade, porque cada vez mais essa demanda, ela cresce. E as pessoas precisam estar preparadas para ela. Então, o que você pode fazer para se sentir mais seguro na apresentação? O óbvio precisa ser dito, mas dentro do preparo, que é o óbvio, você sabe que você tem que estar preparado, ok? Esse preparo, ele precisa ser cada vez mais detalhado. Porque às vezes a pessoa se prepara, mas quando eu pergunto a ela como é que ela se preparou, foi um preparo generalista. O que é generalista? Ah, não, Tati, eu me preparei. Eu sabia o que eu ia falar, porque na maioria das vezes vocês dominam o assunto, gente. Vocês absolutamente, quando me falam a respeito de uma apresentação, vocês não dominam o assunto. Vocês exatamente estão indo fazer a apresentação. Por quê? Porque sabem muito e por isso foram convidados para apresentar. Então tá, você tem o assunto. Então você tem o mais importante, o conteúdo, o conhecimento. Então, por si só, isso aqui já é motivo para você se sentir mais seguro. Se você entende do assunto, está mais do que meio caminho andado. Agora vamos lapidar esse brilho que você já tem. Fazer ficar brilhando mais. Como? Vamos detalhar, vamos verticalizar esse preparo. Se você tem um assunto, tá. Quem é esse grupo? Como é que eu posso levar esse assunto para esse grupo? De que maneira objetiva e sucinta eu posso levar? Quais os exemplos que eu posso levar para esse grupo e que eles irão se identificar com esses exemplos? E o que as pessoas querem cada vez mais é o quê? Se identificar com o assunto. Porque isso chama a atenção. Você quer que as pessoas prestem atenção em você, não é? Então, traga exemplos, traga analogias, traga todas as possibilidades que você tiver. Traga histórias, o gatilho da história é excelente para gerar conexão e proximidade. Então, você tem que trazer ali, principalmente no início, porque o que é difícil numa apresentação? É principalmente o início dela, o primeiro minuto ali, os primeiros até 3 minutos, é o momento que a pessoa ali fica, mas depois ela vai. Então, nesse início, você pode usar o quê? O recurso de contar uma história, você pode usar o recurso de trazer ali já um caso, coisas que você pode usar e que tem a ver com o assunto e que ajudam você a se conectar às pessoas e a ficar mais calmo. É isso. E em relação à segurança, então, o que eu estou falando para você sobre o preparo? Preparar o conteúdo, se é um conteúdo que você vai apresentar formalmente com slides, ok. Se não é também, tudo bem. Não importa se você vai usar recurso A, B ou C. O que eu estou aqui sugerindo a você é que, em primeiro lugar, você se sinta seguro pelo próprio fato de você ali estar tendo a oportunidade de apresentar algo, porque se você vai apresentar é porque você sabe. Então, você vai apenas agora organizar esse conteúdo. Organiza de uma maneira que você cada vez mais
Gere no outro a vontade de te ouvir, trazendo exemplos, histórias, que façam o outro se identificar com o que você está falando. Que você, naquele momento, inclusive no início, você pode falar, contar alguma coisa, contar uma história, e você pode fazer perguntas. Dependendo se é um grupo pequeno, você pode contar ali alguma coisa, fazer algum posicionamento rápido, ou ler alguma coisa e já fazer uma pergunta e começar. Porque aí você está se dando um tempo para conhecer o grupo, para se sentir mais à vontade e aí poder começar de verdade. E da mesma maneira que eu disse para a pessoa que vai para uma vaga de emprego, eu digo para você: água. Sempre com uma água ali, que aí você começa, aquela paradinha para beber água ajuda você a respirar melhor. Respire fundo ali, dá uma respirada. Tudo isso vai te ajudar. Mas a segurança, olha no espelho antes de ir. Olha o quanto você está colaborando com o teu conhecimento. Olha o quanto é valioso você ter essa oportunidade de apresentar o que você sabe. Foca no positivo. Não fica olhando o defeito, porque às vezes a gente quer ser tão perfeito que isso nos atrapalha. A perfeição atrapalha a comunicação, até rimou. Não é bom. Você não está aqui para isso. Você está aqui para dar o seu melhor. E o seu melhor inclui imperfeições. E tudo bem. Isso não é motivo para você ficar minado e achar que, nossa, vai ser um caos. Não, não vai ser um caos. Acredite em você, se olhe no espelho, veja o quanto você tem para colaborar, veja que oportunidade, que presente que é essa oportunidade e se prepare da melhor maneira possível. Para se preparar, a gente aqui teria uma live inteira para fazer sobre esse preparo. Eu estou sugerindo para o preparo, você pense principalmente no início da apresentação, que ali você vai estar mais nervoso, com a aguinha perto de você começar de uma maneira mais leve, que ajuda você a sair desse primeiro minuto, desse iniciozinho que é mais difícil, que aí depois você engata e vai. E aí vai dar tudo certo, tá bom? Ok? Meus amores, fecho por hoje. Se comuniquem cada vez melhor com todos que estão ao seu redor. Um beijo, muito obrigada por estarem aqui comigo.